A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, você professor, você aluno, você que nos acompanha sempre e fielmente aqui no no nosso EBD em Síntese Podcast, uma iniciativa da IADERN, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no Rio Grande do Norte. E nós estamos aqui com a lição de adolescentes. Olha aí, ó. Lição de adolescentes. Cadê a Você sua não marquinha? ficar para trás. Ah, não, não pode ficar para trás. Está aqui, adolescente. Está aqui, ó. Muito bem, muito bem. Lição agora de número 8. Lição de número 8. Graças a Deus estamos juntos mais uma vez. Lição que tem como tema o novo nascimento e a justificação. É a mesma coisa? Não é? Por que que é? Por que que não é? A paz do Senhor João e a paz do Senhor Marco Júnior. A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui para mais uma lição, dessa vez a lição número 8, Novo Nascimento e a Justificação. Pense num assunto que rende aí 5 aulas, 10, 15, 20 aulas brincando. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. É uma satisfação estar mais uma vez aqui com vocês, com o nosso irmão Raniel, com o João, discutindo e apresentando para você, professor, para você, aluno, algo da nossa lição. É um simples resumo, só para você se nortear dentro daquilo que você vai estar ministrando para os seus alunos durante a escola dominical. Muito bem colocado, Marco Júnior. Nosso propósito não é dar a aula, isso o professor é quem faz, mas a gente está aqui para ajudá-lo, para dar subsídio, trazer curiosidades, informações úteis, interessantes, e você precisa nos ajudar também. Sabe como? Sabe como? Cadê o joinha? Cadê o compartilhamento? Cadê a inscrição? Tem que nos ajudar, porque esse canal não tem fins lucrativos. Esse canal. Apareceu aqui na tela de João. Muito bem! Olha só, rapaz. João, você conseguiu. Marquinhos, só você que não tem, Marquinhos. Só você que não tem. Tem que Eu se fiz uma atualizar gambiarra nas aqui e redes. botei a Olha reação. aí! Não, mas você forçou. Você forçou. Vocês estão Ele forçando, tem fez que ser isso assim. também, é porque aqui Eu tem um fiz isso negócio. também. Olha, três. Gente, graças a Deus estamos juntos mais uma vez neste tema tão maravilhoso que tem como início, assim, ponto de partida, uma conversa maravilhosa com Jesus e Nicodemos. Essa cena, inclusive, ela já foi reproduzida Verdade. em séries, em filmes, e quando você assiste, você se emociona, porque você vê um homem profundo conhecedor da lei, mas muito sedento da verdade. Me parece que ele percebeu que estava diante da própria verdade, né? E aquilo mexeu muito com ele, e ali inicia-se um diálogo histórico a respeito do novo nascimento. Não é verdade, Marco Júnior? É verdade, é muito maravilhoso, Raniel, a gente imaginar. Igual a João escreveu no capítulo primeiro, né? Ele fala sobre o Logos. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, semelhante à glória do Pai, cheia de graça e verdade. Então, ele é o Verbo, ele é a palavra viva, verdadeira, e Nicodemos estava diante da própria palavra encarnada. Tudo aquilo que ele lia estava ali diante dele. Tudo aquilo que ele estudou a vida dele toda estava ali na frente dele. Tudo aquilo que ele achava que sabia, ele iria saber a partir de agora, porque estava ali a própria palavra na frente dele. Diante de tantas dúvidas que Nicodemos tinha, mesmo sendo um mestre em Israel, não é, João? Mesmo sendo um mestre em Israel e participante do Sinédrio, ainda por cima. Pois é, e eu acho interessantíssimo esse diálogo que Jesus teve, porque Jesus mostra para ele que o conhecimento terreno, sem o tempero espiritual, não serve de nada. Porque
Ele disse: Nicodemos, como é que você é um doutor da lei? Você sabe de tudo o que tem, mas você não tem isso aqui, ó. Você não Assim, ó. tem o tempero espiritual, porque aquele, como é que você vai falar de coisas espirituais se você só é carne? E aí eu acho que ali, aquilo dali, para uma pessoa que é um mestre, e não é qualquer mestre, é um mestre em Israel. Então eram as pessoas, eram professores, eram pessoas totalmente da alta cúpula intelectual de Jerusalém, e Jesus disse para ele: Rapaz, como é que você é um doutor da lei, e você não entende dessas coisas, hein? Mas como é que a pessoa vai entender de coisas espirituais se ela é só carne? Porque quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do espírito é espírito. E aí eu acho que cria uma confusão maior na cabeça de Nicodemos, mas Jesus ele está muito ali apto a explicar a ele o que significa esse novo nascimento, o que ele queria dizer naquele momento, e é exatamente isso que nós vamos ver hoje aqui, não é mesmo, Daniel? Muito bem, graças a Deus. Quando eles estão falando, uma pergunta muito curiosa de um homem tão inteligente é como é que eu vou nascer de novo, vou entrar na barriga da minha mãe? Percebam que ele estava completamente perdido, né? É um entendimento Impactado. muito esdrúxulo. Não é, né? Que coisa. Eu teria vergonha de ter feito uma pergunta dessa, mas ali era Com sede, tá? certeza. Eu vou entender como sede de saber a verdade e entender. Você vê a E novo pureza da nascimento, pergunta, né? né? Sim, é uma pergunta pura, né? Assim, é diferente de outros, né? Que queriam pegar Jesus. Nicodemos marcou o encontro com Jesus, né? Chamou Jesus. Ele estava sedento. E aí a gente vê o conceito de novo nascimento como regeneração. Nós não estamos falando de justificação ainda, que é a segunda parte da lição. Mas nós estamos falando de regeneração, ou seja, ser gerado de novo, De mas novo. não da carne, que seria na barriga de uma mulher, mas uma nova geração no espírito. Isso através da limpeza produzida pela palavra, que é Cristo, e uma ação sobrenatural, assim como a lição traz muito bem colocado, exemplos de pessoas que foram regenerados. Maria Madalena, uma endemoniada, né, uma mulher pecadora, quanto mais você tem Pedro instável, né, irritadiço, né? Você tem o próprio apóstolo Paulo, perseguidor da igreja, né, teve um encontro milagroso com Cristo, né? Ele viu uma clareza enorme em pleno meio-dia. A minha avó dizia aqui no RN, né? Não sei se vocês conhecem a expressão, na pinga da meio-dia, né? No pingo do meio-dia, dependendo da forma de falar. E ele viu uma luz tão forte que era mais forte que a luz do meio-dia, e foi o encontro que ele teve com Cristo. E é exatamente assim que nós nos sentimos, uma luz tão forte que ofusca tudo ao redor e nos transforma, não é, João? Exatamente. E interessante que a regeneração ela é marcada por uma coisa extremamente importante, que é a mudança de atitudes, mudança de hábitos. Porque não adianta a pessoa, primeiro que é uma questão que é instantânea. A partir do momento que você aceita Cristo, você é regenerado, você tem um novo nascimento ali, você é regenerado. Mas isso vai refletir nos frutos, porque afinal de contas a árvore ela só é conhecida pelo seu fruto. Como é que eu vou diferenciar um bocado de árvore que tem tudo folha praticamente da mesma cor, muda de vez em quando um formato pelos frutos? Então você vê que as pessoas que foram realmente regeneradas, elas tiveram uma mudança de vida. Pedro passou tanto tempo ali com Jesus e depois de quase 3 anos e meio ali com Cristo, Cristo ainda olha para ele e faz: Pedro, oh Pedro, bichinho, Pedro. Quando você se converter, Pedro, aí, isso daí que eu estou falando vai ficar mais claro. Aí você vai entender o que eu estou dizendo. Então, a gente vê que existe e deve ocorrer uma mudança de atitudes. No momento da regeneração, você agora é uma nova pessoa. E assim como uma criança que engatia, que pega nas coisas, para conhecer um novo mundo que está ali diante dela, assim deve ser a vida do cristão a partir do novo nascimento. Ele agora tem uma vida totalmente diferente daquela que ele conhecia, para ele agora desbravar com a ajuda do Espírito Santo. E Muito é bem, João. Você preciso. falou aí dos frutos, né?
Mateus capítulo 7, assim toda árvore boa produz bons frutos, né, Marcos Júnior? E é verdade. É preciso a gente também entender a causa dessa regeneração. Fomos gerados de novo. E, por incrível que pareça, mesmo sendo gerados pelo Espírito e não pela carne, como diz a palavra, as dores para que nós fôssemos gerados foram semelhantes a dores de parto, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ele nos gerou de novo através do seu sacrifício. O apóstolo Pedro, escrevendo na sua primeira epístola, capítulo 1, a partir do versículo 18, ele diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele, aqui é o mais lindo, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Ou seja, fomos regenerados em Cristo para uma viva esperança que aponta para a eternidade. Muito bem. Isso daí que vocês colocaram, e mais o que João falou, sobre o fruto do Espírito, é comentado na lição, Gálatas capítulo 5. Tem muitos frutos, né? A gente fala das obras, quando a gente fala de frutos, estamos falando de obras. Mas há um fruto mais especial ainda, que é o fruto do Espírito. Ele traz uma mudança moral, uma mudança de caráter, de comportamento, que se reflete na sociedade, no seu dia a dia, e é descrito como fruto do Espírito. E ele faz uma comparação com as obras infrutuosas da carne. Note que, quando ele fala da carne, ele não fala de fruto, ele fala de obras infrutuosas, mas quando ele fala das coisas de Deus, ele usa o exemplo do fruto do Espírito, ou seja, a carne, ela está pronta para fazer só o que não presta, né? Coisas abomináveis, coisas reprováveis, mas quando há uma regeneração, o fruto do Espírito se manifesta na nossa vida e a gente passa a agir diferente, e isso não vem de nós. Isso não é uma capacidade que nós temos de fazê-lo, vem através da ação do Espírito Santo de Deus. Pois É bem, como a gente isto não entende, é, viu, Raniel? É como a sim, gente entende. A regeneração, ela gera frutos, não a partir de outro símbolo, outra coisa, outro meio, e sim a partir daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, pela causa da nossa regeneração. Ou seja, aquilo que é divino, ele gera o que é do céu, o que vem do Espírito em outras vidas, em outras pessoas, mas aquilo que é mortal, aquilo que é carnal, gera morte, gera tristeza, gera desesperança, gera abandono do caminho do céu. isso aí que você falou, Marquinhos, está em Tito, capítulo 3, versículos Isso. 4 e 5, né, que é citado aqui. Eu vou ler a partir do 4, que diz: mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que significa dizer que isso é instantâneo, é um nascimento, nasceu. Então, aquilo não é um processo, é um ato divino e instantâneo, tá certo? Para que a gente não confunda com a santificação. Isso. Regeneração é um ato instantâneo. E aquilo alcançou o bandido da cruz, não teve tempo de fazer profissão de fé, não teve tempo de mergulhar nas águas batismais, mas ali mesmo, pregado na cruz, foi alcançado por Cristo. E ele, tanto quanto nós, tanto quanto os homens de Deus, foram justificados, e esta é a segunda parte da lição, não é isso, João, Felipe, sorriso com o gato? E o que é a justificação? Eu deveria perguntar a Marco Júnior, que é da área do direito, porque isso é um processo legal
as regiões celestiais, mas eu vou dar uma canjinha primeiro para você, João, e depois Marco Júnior arremata isso. Tá no mudo aí teu microfone, João. Aperta aí. Pronto. Exatamente falando sobre o processo de justificação, ele recebe esse nome exatamente pelo que nosso irmão Daniel falou, porque ele é como se fosse um processo judicial perante um tribunal, onde você tem um réu, que é a humanidade, eu, você, nós todos. Nós temos o juiz, que é Deus, e nós temos a promotoria, que é o diabo que aponta nossos pecados ali, e nós temos o advogado de defesa, que o advogado de defesa, ele que é a peça-chave nesse tribunal, porque ele não só nos defende, mas ele tem todos os as argumentações necessárias para justificar uma alma que o aceita. Porque no processo de justificação, entendo que nós somos colocados como justos, nós somos justificados. Não significa que nossos erros não vão ter consequências, não significa que nós deixamos de ser pecadores, não. Mas perante Deus no tribunal nós somos justificados. Porque como é que alguém vai argumentar com um argumentador que diz, olha, eu me sacrifiquei por esta vida e disse que quem cresce em mim teria vida eterna. Então eu não posso ir de encontro à minha palavra. E esse daí eu comprei no sangue, tá aqui, ó. Comprei com sangue lá na cruz. Então, esse aqui está sendo justificado e está aqui todo o respaldo que precisa ter para que vocês acreditem que esse aqui acabou de ser justificado. Causa ganha, meu amigo. Então, quando a gente é justificado por Deus, a gente é tornado, a gente é justificado, somos considerados como justos, mas isso não nos qualifica como seres perfeitos, nem muito menos seres incapazes de errar. E aí, depois dessa justificação, a gente vem com outros processos, não é mesmo, Marcos Júnior? É verdade. Justificação significa o ato de defesa. É quando o advogado se propõe a defender o réu de acordo com seus devidos argumentos. E não apenas argumentos, como o João falou, porém também as provas que dão segurança aos argumentos que ele profere. E aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário é a maior prova das argumentações perfeitas que estão escritas na sua palavra. Porém, a maneira como nós alcançamos a justificação, ou seja, quando você coloca, é como se você, Raniel, tivesse assinando um instrumento de procuração. Você vai assinar um instrumento de procuração para alguém lhe defender, alguém litigar a sua causa e ser responsável por todas as movimentações. Você pode, professor, trazer isso para os seus alunos. O exemplo de uma sala de tribunal, uma audiência, onde também, antes da audiência, o advogado ele tem a autorização por através de procuração do réu para fazer todas as movimentações possíveis naquele processo em benefício da defesa do réu. No caso aqui, a nossa procuração para Cristo está escrita em Romanos 5, primeiro, que o que é? Sendo, pois, justificados pela fé. A nossa fé é um instrumento de procuração que coloca Cristo no campo de legalidade para nos justificar diante de Deus. Isso é maravilhoso. Aí, o próprio Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 8, aí, já que você já foi justificado pela fé, quem intentará acusação contra os filhos de Deus? É Deus quem os justifica. E Versículo nós 33. somos, versículo 33, e somos justificados através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, expresso pelo seu muito amor. E é o amor
reflexo de Deus, do projeto divino e daquilo que ele entregou na cruz do Calvário através de seu Filho Jesus. Ele pergunta no versículo 34 exatamente isso. E quem nos condenará, né? Não é, Pois é. João? Nós estamos falando de condenação, de justificação, e estamos falando de um tribunal que acontece numa esfera que nós não vemos, mas ela é muito mais real do que a esfera que vivemos. E nela, Cristo, o nosso advogado, assume a dívida em nosso lugar e paga com preço de sangue, assim como está escrito no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 24, que ele é mediador da nova aliança, e o seu sangue derramado fala mais alto que o sangue de Abel, não é, João? E eu acho interessante que esse processo de justificação, como a comentarista ela traz aqui o tópico 2 para além do perdão. O tópico é até pequeno, mas é muito importante para a gente entender de que quem é justificado não recebe um mero perdão, porque quem é perdoado ou, como ela diz aqui, ó, ou anistiado, ele vai continuar um criminoso. O seu crime foi perdoado, mas ele continua como criminoso. Quem é justificado é declarado como justo. Então você vê que até no processo de transformação ali, que a gente teve na regeneração, e agora a gente tem a justificação, que é ser declarado justo. E isso reflete numa mudança de postura, tanto a questão da regeneração como justificação reflete numa mudança de postura, literalmente uma transformação radical, que é já o nosso próximo tópico, Ah, que você falou uma coisa interessante, João. A gente vê muitas reformas, e eu trabalho com reformas também, eu sou engenheiro. Mas Cristo não faz reforma, ele não faz puxadinho, ele não repinta, ele faz o que a gente chama de transformação. verdade. E isso age no nosso caráter, né? Na moral, na natureza moral do pecador, que recebe uma completa transformação. Isso é um processo bem diferente do que o mundo pensa, né? Porque eles olham para os cristãos, né, e dizem assim: fez isso, fez aquilo outro, e agora vem dizer que é crente, né, Marcos? Entendendo que a justificação é a manifestação da fé, a regeneração é como se você escolheu Cristo, regenerado, gerado por Cristo, Filho de Deus, justificado. O seu pecado agora, aos olhos de Deus, está perdoado. E agora, esse processo de transformação que nós precisamos entender, que nem a justificação e nem muito menos a regeneração são processos. A santificação é o fruto da escolha e da manifestação da nossa fé em Deus através de Cristo, que nós queremos estar com Ele na eternidade. Então, quando nós entendemos isso, percebemos que a regeneração mais justificação nos levam para o processo de santificação, que é neste processo que o pastor, o sumo pastor, vai tirando os nossos garranchos, vai tirando os nossos maus costumes e nos coloca como uma nova pessoa. Estando em Cristo, olha, como Paulo escreveu aos Coríntios, mas aquele que está em Cristo, nova criatura é. Estar em Cristo é estar em conjunto com Ele, caminhar com Ele, estar dentro dos seus processos de vida junto dele. Então, quem está em Cristo não é por um dia, não é por 2 dias, é sempre. Quem escolhe estar em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E esse processo de santificação é que nos abre as portas para uma novidade de vida, de mudança de mente, como Paulo escreveu aos Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. Inconformados com o mundo e transformados pela renovação da mente através da escolha por sermos separados do mundo. Santificação é isso, separação do mundo para vivermos para a glória de Deus conforme o seu projeto original.
Isso aí que você citou, João, é a famosa metanoia, mudança completa de pensamento. A mente não é mais a mesma, portanto, os atos também não são mais os mesmos, não podem ser. E Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, ele deixa isso muito claro, quando ele diz, versículo 27, em diante, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom. E aí ele vai descrevendo obras que antes da carne faziam domínio na vida do homem, são agora transformadas em atos de fé, de misericórdia, de amor, de trabalho, né, de dedicação, coisas que o homem natural não conseguiria sozinho, né? E eu acho interessante quando algumas pessoas dizem: deixe eu resolver umas coisas primeiro, deixe eu me consertar, que aí eu vou para a igreja. Meu querido, é o contrário, não é, João? Exatamente. Você precisa ter uma iniciativa antes que esse processo aconteça, que esse processo imediato aconteça e depois, posteriormente, você entre no processo de santificação. E tudo isso vem junto com. é, Sempre vai cair na questão da sua gratidão, porque, por exemplo, eu sabendo que eu fui regenerado, eu nasci de novo, eu agora fui justificado perante o tribunal, e agora toda a minha culpa foi cancelada. Será que isso não é o suficiente para me impulsionar a ter uma mudança de vida? Porque todos os meus pecados ali foram perdoados. Toda a minha culpa ali foi cancelada. E antes que eu era inimigo, de inimizade com Deus, Romanos 5:1 vai falar exatamente sobre isso e dizer que tenham sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente era inimigo, agora a gente tem paz com Deus. E como é que eu, frente a essa regeneração, essa justificação, eu não vou me portar de uma forma diferente? Como forma de gratidão pelaquilo que Cristo fez por mim. Então, depende muito da pessoa. A pessoa precisa tomar a iniciativa de querer mudar, de querer buscar mais de Deus e cada vez mais andar conforme aquilo que Jesus deixou. Então, aí ela vai entrar no processo de santificação até que ela vá fazendo assim como o sol, que vai nascendo, 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 até ser dia perfeito, né? E nisso nós temos a regeneração, a justificação, que são por partes de Deus, e agora a santificação começa o trabalho árduo ali, penoso, sim, mas que é muito, nos dá um gozo incrível em estar nos caminhos do Senhor. Muito bem. Isso aí que você falou, João, tem a ver com o constrangimento. A palavra é essa, viu? Está em 2 Coríntios 5:14. O constrangimento que Cristo nos dá quando ele apresenta a sua obra salvífica, né? E a gente tem que tomar uma decisão para que haja o processo de regeneração, justificação, santificação. Isso começa com a alma arrependida. E arrependimento, ele pressupõe, obviamente, uma mudança de postura. É simples assim. E aí você passa a viver diferente, né? E você não quer mais pecar. Por quê? Porque você está constrangido pelo amor de Cristo. É simples assim, e isso mostra quando realmente a gente quer, né, viver para Cristo, né? Não vivemos mais para nós, vivemos para Cristo. E como você também falou, a vereda do justo é como a luz da aurora, né? Provérbios 4:18, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, né, Marcos Júnior? Com certeza, é muito maravilhoso a gente tratar disso e entendendo que a nossa vida com Deus, ela depende de escolhas. A gente fala muito nesta lição sobre a justificação, sobre o novo nascimento, regeneração, e apontando isso para a nossa vida diária com o Senhor, que requer de nós escolhas. Escolhas. Precisamos escolher.
A justiça que a Bíblia fala, conforme João citou aqui, Raniel leu, ela depende das nossas escolhas diárias. Você pode falar para o adolescente na sua sala que a vida depende das escolhas, os estudos dependem das escolhas, o emprego depende das escolhas e, principalmente, o céu depende das escolhas que nós tomamos aqui na Terra, daquilo que nós escolhemos, de como nós nos posicionamos, de como nossas convicções afetam as pessoas que nos cercam. Será que as nossas convicções são tão fortes a ponto de serem temas de nossas conversas com os nossos pares, com nossos colegas de trabalho, com os nossos colegas de escola? Será que a presença de Cristo é latente na nossa linguagem também? Então, santidade não é apenas você deixar de fazer aquilo que o inimigo sugere que você faça. Santidade também é, além de você deixar de fazer o que o inimigo quer, fazer o que Deus quer, que é proclamar com a sua vida, a sua fé convicta o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que lhe dá acesso à eternidade. Queridos, assim como o processo começa com a confissão de pecados, a palavra de Deus nos estimula a uma constante confissão de pecados. Eu diria diária ou até de hora em hora, seja o que for, é necessário que haja uma confissão permanente, ou seja, uma atitude de confissão de pecados, para que o Espírito Santo de Deus não se aparte de nós. E vem um detalhe interessante, que no processo de salvação, regeneração, existe uma parceria de Deus com o homem. Sim, a salvação não é um processo unilateral. A salvação é um processo bilateral. Deus enviou seu Filho, mas aí a palavra de Deus diz: para que todo aquele que nele crê. Crê, Então vem a resposta. Deus envia, não eu pereça. correspondo. Deus envia, eu aceito. Deus envia, eu recebo. Então a salvação é um processo bilateral, são duas vias. E, portanto, Deus não invadirá a vida da gente. Ele vai oferecer o seu perdão, vai oferecer o seu sacrifício, mas a justificação, a regeneração, só ocorre para quem quer, para quem aceita, para quem toma uma atitude. Caro professor, caro adolescente, você precisa ter uma atitude diária diante do sacrifício de Cristo, para que esta salvação seja operada na sua vida dia a dia. Eu me despeço desejando votos de uma excelente aula e de um ministério abençoado por Deus na tua vida, na tua classe, na tua igreja. E com isso, eu dou a paz do Senhor e até a próxima. Paz do Senhor, Marco Júnior. Paz do Senhor, João. Tá no mudo, hein, João? Eu quero ouvir sua voz se despedindo Pai de do Senhor. todos. Amém. Deus abençoe a Pai do sua Senhor, aula. queridos, Deus abençoe a todos. Não se esqueça de dar um joinha aí, compartilhar. Como é que é o joinha? Faz aí, pessoal. Vocês têm que apertar o botão aí, é como é. É, a gente tem que Vai, apertar aqui, deixa eu ver. Vai, 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 vai. vai lá, Show! vai lá. Ó, pronto, tá aí, ó, pronto. Agora, ó, todo mundo, cadê o joinha? Isso, 3 joinhas. Pai do Senhor, gente, Deus abençoe cada um de vocês.